nosso capítulo 3, nós vamos estudar sobre elaboração de ata. A elaboração de ata, ela é um texto onde você vai ali redigir de modo expositivo tudo aquilo que realmente já está na pauta para que venha acontecer na reunião. Se uma ata de fundação, que nós vamos ver na frente, a gente vai perceber que ela tem os pré-requisitos básicos que são exigidos pelo próprio cartório e também pela própria Receita Federal. Então, a ata é um texto de modo expositivo que tem a finalidade de realizar o registro das discussões e das decisões tomadas por uma instituição, que a gente pode estar colocando aqui um exemplo, né? Quando você reúne com pessoas que têm a intenção de constituir uma associação, ali você tem um fim. E para que esse fim seja evidenciado, é necessário, um dos pré-requisitos para a constituição de uma associação é justamente uma ata de constituição. Então, é uma reunião de pessoas já previamente agendada, onde tem ali as pautas necessárias e aquele que vai presidir a reunião e uma eleição de diretoria. Ela serve como um documento que vai facilitar as consultas ou mesmo para evitar atitudes de má-fé. A ata ela vai registrar realmente quem participou da reunião, quem vai ser nomeado ali para a diretoria, e ela, mais na frente nós vamos falar um pouquinho, ela é um documento, um texto que não existe parágrafo, justamente para não ter alterações futuras, não dá essa vazão de alguém pegar e adulterá-la. A ata, ela deve apresentar uma ordem sequencial de todos os fatos que ocorreram naquele momento de que houve a reunião. Quando esses atos eles forem apresentados, é necessário estar ali documentado. É muito comum ocorrerem enumerações como em primeiro lugar, primeira pauta, em segundo lugar ou segunda pauta, ajudam na construção lógica e sequencial daqueles acontecimentos que vai acontecer naquele momento que já foi sonhado, planejado pelas pessoas que querem assim formalizar uma associação. Mas também ela não é só para quem quer formalizar uma associação, ela também é pós-reunião, pós-constituição. Lá no estatuto ele rege de que precisa ter as reuniões, precisa ter a prestação de contas, que precisa também ter as alterações de diretoria, as renovações. Nós vamos precisar sempre estar adequando e cumprindo as exigências de acordo com o estatuto e sendo formalizado todos esses atos e fatos registrados em uma ata. Então, quais são os pontos importantes para essa ata? Primeiro, a gente tem aqui um objetivo. Qual é o objetivo? A gente precisa fazer um registro de qual foi o objetivo dessa reunião. É uma constituição, é uma alteração de diretoria, é uma prestação de contas, é uma assembleia para tomada de decisão, é uma assembleia informal, é uma reunião informal que também precisa ser documentada. Então, em uma associação, em uma instituição organizacional, ela precisa estar ali tudo de fato registrado para que seja documentado e futuramente essa reunião ela pode realmente livrar até a diretoria de alguma acusação. Então, ela vai ser o documento base para que o jurídico possa estar defendendo a organização caso venha ter algum questionamento de algum associado que não acredita em uma transparência e que essa transparência ela vai estar ali evidenciada em uma reunião anterior, assinada pelo presidente, assinada por toda a diretoria e uma lista de presença também dos associados, demonstrando ali a veracidade dos fatos. Ela pode ser classificada em ata de reunião formal e uma ata de reunião informal. Qual é a ata de reunião formal? Eu acabei de falar, uma assembleia, ela é uma reunião formal. Uma constituição
também é uma reunião formal. Uma alteração de diretoria, uma reunião formal. Prestação de contas e outras necessidades que venham a ter, que exige uma formalização e que exige um registro em cartório, ela é sim uma ata formal. Mas também existem as atas informais, são atas de reuniões que acontecem mensalmente, ou que acontece uma extraordinária para tomada de decisão ali, que seja até de fato de um regimento interno, que não venha impactar em algo que necessita de fato de um registro. Essa é uma ata informal. A ata ele é um texto expositivo em que prevalece uma linguagem clara e objetiva. A gente tem que colocar na ata realmente com transparência, com lisura e com clareza tudo aquilo que for necessário, né, em uma ordem cronológica, colocando ali o que realmente precisa para uma defesa posterior e para uma necessidade jurídica ou até mesmo de uma exigência da Receita Federal, de um cartório. Então, ela precisa ter um termo sequencial e uma linguagem clara e objetiva, porque a gente já falou aqui da questão do objetivo, né? Para corrigir uma ata, deve-se utilizar os termos digo, no decorrer do texto ou em tempo. Então, assim, você está ali na ata e aconteceu algo, aí você fala assim, tem ali no que ocorrer. No que ocorrer apareceu, não tinha uma pauta no que ocorrer. Isso pode acontecer. Em tempo, evidenciou-se ou surgiu a necessidade de que haja esse registro. Então, aí você pode estar também corrigindo. Ou teve uma fala de alguém que a pessoa fala assim, não, isso aqui eu quero que seja assim. Em tempo, houve a complementação da fala de fulano ou beltrano. Então, a gente precisa entender que existem pontos importantes na ata e que eles não podem deixar de estar registrado conforme aqui foi falado. Como fazer uma ata de reunião? Ela possui uma forma padrão. O que é uma forma padrão, Josana? A forma padrão, uma ata, ela não pode ter parágrafos. Então, ela geralmente começa aos 30 dias do mês tal, do ano tal, reuniram-se no endereço tal. Então, ela tem essa padronização, onde norteia realmente já a característica de uma ata. Ela não admite a abertura de parágrafo. É uma medida utilizada para evitar que a ata possa ser alterada ou falsificada. Também precisa conter dados sobre a data, o local da reunião e também a cidade. Então, a gente tem que ter aí, evidenciando com toda transparência, onde está acontecendo, onde foi acontecer, onde aconteceu essa reunião, porque às vezes no próprio edital já existe lá a publicação do edital, colocando o endereço onde vai acontecer uma reunião. E você tem que ter muito cuidado, porque se existe um edital dizendo que a reunião ela vai acontecer em tal lugar, em tal hora, e você faz uma ata em outro lugar, então já não existe o quê? Conformidade com aquilo que foi publicado e com aquilo que está sendo realizado. Então, a gente precisa trabalhar o quê? O compliance, a conformidade daquilo que nós estamos realmente fazendo. Então, essas coisas não podemos permitir que aconteça. Ela também ela tem que estar evidenciada toda essa informação necessária. E assim, quando é uma ata de constituição, ela vai precisar estar ali evidenciada o nome completo das pessoas que estão ali previamente pleiteando uma diretoria, porque só após a colocação dos nomes, se tem uma chapa, se tem duas chapas, se tem três chapas, e após uma votação, que vai ser realmente definida quem é a diretoria. Mas quando se define, precisa estar ali evidenciado qual foi realmente aquele que foi nomeado o presidente, aquele que foi nomeado o vice-presidente, o primeiro tesoureiro, o segundo tesoureiro, o primeiro secretário, o segundo secretário e o conselho fiscal. E também aqueles conselheiros suplentes. Isso aí depende muito de como querem constituir uma associação. A associação ela pode ser constituída com 4 pessoas, com 6, com 8.
Sempre falo da conformidade do compliance em observância do Conselho Fiscal e de ter esse número que sempre tem alguém que, na falta de um, tenha um substituto. Isso é cautela, isso é compliance, isso é entrar em conformidade. Deve-se evitar a utilização de algarismos arábicos ou romanos. Por quê? Porque isso é fácil de alguém pegar e alterar. Dessa forma, os números eles precisam ser expressos extenso. Aos 30 dias, escrito a palavra 30 e não o numeral 30. Isso é uma forma realmente de que é uma exigência de como a ata ela deve acontecer. Ela pode ser classificada em formal, formal e informal, como eu já falei aqui com vocês. A diferença disso está no grau de formalidade, no grau da importância dessa reunião que está sendo realizada ou que será realizada. Elas se diferenciam principalmente na própria construção de uma estrutura da ata. Então, se você vai fazer uma ata informal, você escreve ali, não com aquela conformidade, com aquele padrão, aquele rigor de uma ata que vai ser analisada por um cartório, que tem uma necessidade de ser levada a um banco, a uma instituição de cooperativismo, a algo que venha realmente necessitar de ter ali o nome, o CPF, o RG, a nacionalidade, o endereço, tudo isso daqueles ali que compõem a diretoria. Então, é uma ata informal que a gente se escreve ela de uma forma, reuniram os seus 30 dias do mês tal, do ano tal, para deliberarem aqui alguma coisa, mas um informal, bem informal mesmo. Mas quando exige aquele rigor da formalidade, ela tem que ser uma ata formal e deverá ser registrada em cartório. Então, a ata informal ela não necessita de um registro em cartório, mas é necessário que ela exista para que seja documentada nas tomadas de decisão para vir futuramente até resguardar a diretoria. Então, assim, a ata de reunião formal é extremamente formal, deve ser assinada por todos os integrantes e registrada em cartório como um documento oficial. Ela possui 5 partes. Quais são essas partes? Primeiro vem a abertura. Constará na abertura a data, o local, o horário e o nome da instituição. A legalidade, a autenticação de legalidade da reunião de acordo com os devidos estatutos. Terceiro, expediente e registro informativo. Apresentação dos nomes dos presentes e ausentes e devidas justificativas, caso haja. A ordem do dia é o corpo do texto propriamente dito, com todas as discussões a serem feitas ou mesmo as decisões tomadas durante a reunião. O encerramento ela será feito após o registro de todos os acontecimentos. Então, a ata, quando ela é uma ata de constituição, geralmente ela precisa estar ali realmente assinada por todos, né, os presentes da reunião. Quando ela é uma ata que ela está ali deliberando, tem a lista, né, de frequência, né, a lista ali dos presentes, e assina-se essa ata apenas o presidente e o secretário que o presidente nomeou para secretariar essa reunião. A gente está falando de uma ata de reunião formal. A ata de uma reunião informal, ela tem como característica o registro das informações, considerando aquelas informações que são consideradas mais relevantes ou importantes durante a reunião. Então, vai ter também os principais tópicos, é o quê? A abertura, como uma ata formal, ela tem que estar ali evidenciando a informação da data, do local, do horário e do nome daquela instituição. Participantes e seu cargo, ele vai precisar registrar ali da situação de cada participante da reunião, se fazem presente nessa reunião, o presidente, fulano de tal, o vice-presidente, Beltrano, e assim sucessivamente. É necessário que seja evidenciado e se houve alguma ausência e ela foi justificada, também é necessário estar colocando nessa ata que houve a justificativa da ausência de algum diretor que não pôde estar presente. Isso é muito importante. E aí vem a discussão, a exposição dos principais assuntos abordados na reunião.
Gente, tem que ter cuidado naquilo que você vai colocar em uma ata. Eu já vivi momentos de que em ata, quando eu fui ler a ata, até as discussões, as brigas, que existe, que isso aí é fato, que existe, estava evidenciado na ata. Então a gente precisa ter essa cautela de orientar aos nossos clientes, as pessoas que ali estão documentando, que tem comentários que não tem necessidade de estar na ata. Então a gente precisa estar aí cortando algumas situações de que pode trazer até um futuro registro de algo que pode complicar aquele que fez o xingamento ou que fez uma exposição do outro de forma indevida em uma reunião. E se ela está registrada, pior ainda. Não é isso? E o fechamento dela. É o encerramento dessa reunião com as decisões tomadas ou as decisões a serem tomadas. Quando você fala em abertura, você tem que colocar lá na abertura o horário. E no encerramento também, no fechamento dessa reunião, você tem que evidenciar, né? Após escrita essa ata e lavrada, finalizando essa reunião às 20 horas e 50 minutos do dia tal, pronto. Você tem que ter a hora, a data e o fechamento. Você precisa também evidenciar ali que a ata ela terminou em tal horário. Veja bem, pode acontecer que uma reunião ela comece às 10 horas da noite e ela passe e perdure para pós meia-noite. Então você vai ter o quê? Data de início da reunião, uma, e a data de término da reunião, outro dia, porque passou de meia-noite, você tem uma situação de outro dia. Concorda? Após feita a ata assinada, você vai agora conduzir essa ata para o registro em cartório. Então, o próximo passo é registrar no cartório, que vai te dar o quê? A segurança e dar a validade jurídica daquele ato, daquela reunião, principalmente quando é uma constituição e quando ela não tem como ser constituída uma associação sem um registro em cartório, porque o registro é o número que vai nos nortear, né, e a data da Constituição vai ser justamente a data do registro de cartório. Então, assim, é muito importante vocês ouvirem isso aqui. A data da fundação, no momento de você fazer uma DBE, né, que é o documento básico para o CNPJ, não é a data que você evidenciou no início da reunião, lá no dia que teve a reunião, mas será a data que foi registrada em cartório, que ali realmente vai validar juridicamente a constituição daquela associação. Então, é a autenticidade e a segurança de documentos importantes. Ele confere proteção legal, prova de existência e conteúdo, além de oferecer a segurança e a facilidade na apresentação do documento a terceiros. Então, é altamente recomendado buscar o registro em cartório sempre que se tratar de uma ata relevante. Lembra da ata formal que a gente estava falando lá anteriormente? É essa aqui. Então, a fim de evitar problemas futuros e garantir a tranquilidade e a confiabilidade dos registros, dando assim uma zona de conforto à diretoria dessa organização social. É importante ressaltar que os requisitos e documentos podem variar de acordo com os cartórios e a jurisdição local. Portanto, é aconselhável você entrar em contato com o cartório daquela cidade ou daquele local onde você vai pleitear o registro dessa ata e buscar com antecedência quais são as exigências, né? E pegar o checklist que o cartório lhe oferece para que você não tenha surpresa no momento que você entre lá para registrar. Então, você pode até chegar com a ata pronta, achando que está tudo perfeito. E o cartório te devolve porque ele tem algumas exigências que você não entrou em conformidade com as exigências daquele cartório. Para fazer o registro de uma ata em cartório, é importante reunir todos os documentos e as informações. A ata ela tem que ser original, você tem que ter em mãos
esta ata assinada, originalzinha, bonitinha, assinada por toda a diretoria, e também com as informações relevantes, incluindo a data, o local da reunião, a pauta discutida, as decisões tomadas e assinaturas dos presentes. E tem casos que ela exige um estatuto para ver a conformidade à exigência do estatuto, se aquilo ali, aquela ata, ela está realmente em conformidade. E aí, se existe lá a questão do edital de convocação, você tem que também levar juntamente com essa ata, essa comprovação do edital de convocação dessa reunião, dessa assembleia. Os documentos de identidade dos representantes legais. Tem que ter, juntamente com essa ata original, a cópia da RG, CPF, comprovante de residência de cada diretor, de cada conselheiro, que evidencia ali que faz parte da diretoria. Então, a comprovação do endereço também é o comprovante de endereço atualizado, tanto da sede da associação, quanto também dos associados que estão ali compondo a diretoria. E também é preciso ter, se a associação ela está nascendo em um ambiente que ele seja alugado, então é necessário ter ali o contrato de locação, a conta de luz, a água, o telefone, entre outros documentos que demonstrem o endereço válido daquela instituição, daquele endereço que está sendo descrito ali naquela ata. As taxas e emolumentos, esteja ciente de que o registro em cartório ele envolve valores, ele envolve pagamento de taxas e emolumentos. Informe-se antecipadamente sobre esses valores e a forma de pagamento que será aceita pelo cartório. Também as informações adicionais. Esteja preparado para fornecer informações adicionais sobre a associação, como número de associados, finalidades, atividades desenvolvidas, entre outros dados que possam ser solicitados pelo cartório, onde você vai fazer o registro dessa ata. E aí, depois dessa ata, outra coisa, quando é Constituição, você também, como nós falamos anteriormente, tem que também registrar o estatuto. E quando é uma Constituição, na ata, inicia-se a reunião e no corpo da ata você tem que ler, fazer a leitura de todo o estatuto. E o estatuto ele tem que compor a ata de Constituição, porque ele vai ser, após lido, aprovado pelos associados e por todos os presentes, é que ele terá validade. Então, essa ata de Constituição, ela precisa também colocar ali tudo que ocorreu naquela reunião de forma formal e de que venha evidenciar que aquele estatuto foi lido e aprovado por todos os presentes.